Olá, boa tarde a todos. Vamos para mais uma aula de Lógica Computacional 2. E na aula de hoje eu vou querer, a princípio, falar com vocês sobre o exercício que vocês entregaram na semana passada ou retrasada, mas que eu corrigi essa semana. Que eu corrigi, que eu percebi que algumas pessoas estavam com dificuldades em alguns detalhes da aplicação do tablô semântico. Tá? Alguns detalhes na aplicação não ficaram bem entendidos, né, para todos. Então, eu acho que vale a pena eu pegar os exercícios que vocês fizeram, principalmente os que vocês cometeram, né, os erros com mais frequência, e fazer aqui com vocês. E eu gostaria que vocês, sim, me dessem um retorno enquanto eu estiver fazendo, para falar se vocês, sim, se ficou claro depois da minha demonstração, né, para vocês, né, falar se entenderam mesmo, para resolver essas dúvidas, porque eu percebi que vocês surgiram, né, que vocês tiveram dúvidas, mas de certa forma os exercícios também servem para isso, para que vocês, sim, porque é bem normal, vocês verem eu aplicando o método, vocês falam, não tem dúvida nenhuma. Aí quando vocês vão aplicar, aí surge a dúvida, aí você fala, e agora? É assim ou é assado? Aí vocês fazem do jeito que vocês acham que é o correto. Aí, se eu identificar o erro, quer dizer que o jeito que vocês achavam que era o correto, não era o correto. Então, né, mesmo quem errou no exercício, serviu para que eu identificasse a dúvida de vocês e agora eu tentar resolver. Então, isso daqui é a vantagem de vocês terem errado, feito o exercício e errado, porque aí a gente identifica a dúvida, resolve a dúvida e segue sem dúvida. Mas para isso vocês têm que, né, me avisar caso a dúvida ainda persista, mesmo depois de eu ter demonstrado aqui para vocês, tá? Não tem problema, eu repito, faço quantas vezes for necessário dentro do nosso, né, tempo de aula para que vocês entendam, tá? Aí para fazer isso eu vou tentar, né, um formato meio diferente aqui, né? Porque formato diferente em live para eu tentar fazer o exercício com vocês e conversar enquanto vocês assistem a resolução do exercício. E vocês vão poder, né, falar assim, comigo na hora e tentar tirar dúvida caso vocês tenham. Então, eu vou pedir que, de preferência, se vocês, né, forem falar comigo ou né, tiver alguma dúvida, que vocês falem pelo áudio e não pelo chat, porque eu acho que eu vou estar com a tela fechada sem ver o chat de vocês. Então, se vocês falarem, eu vou tentar continuar com o fone de ouvido, tá? Mas se o fio não passar em frente da câmera improvisada aqui, tá? Então eu vou tentar fazer aqui, aí vocês me digam se vai ficar visível para vocês também, tá? Porque eu vou tentar compartilhar a minha tela com vocês. Aí o que vocês vão ter que fazer é fixar a minha tela como a tela principal no, no Google Meet para vocês, para ela não sair quando eu estiver fazendo o exercício. Senão vocês vão ficar vendo pequenininho e pode dificultar a visualização. Mas eu acho que vai dar tudo certo, tá? Deixa eu só separar as folhinhas aqui pra gente fazer isso tudo junto. Então vamos ver. Ó. Não se assustem que eu vou sacudir tudo aqui, mas é para botar as coisas no lugar, porque o meu espaço é pequenininho. Então deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Aí eu venho aqui, mudo pra cá, venho nesse.
ver se vai funcionar ou se vai ficar tudo embolado. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ai, o fio tá embolando aqui. Vamos ver. Tá, esse daqui pode sair daqui. Ventilador fazendo barulho. Pana, vocês estão conseguindo ver? Aqui, o lado errado da folha. Estão conseguindo ver a minha folha direitinho aqui? Tranquilo. Tá, vocês conseguem reconhecer o que está escrito aqui nessa folhinha, né? Aquelas regrinhas do tablô semântico que a gente precisa usar para aplicar o tablô e ter a resposta correta. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui na minha tela o exercício, tá? Então, ó, eu vou pegar primeiro um dos exercícios pequenininhos que vocês utilizaram, que vocês fizeram e que teve complicação, que foi esse daqui, ó, o item B, que era P de A, se então para todo x, P de x, certo? Deixa eu mudar a tela aqui para eu ver se vocês estão me enxergando direito. Tá, beleza. Eu tenho que conferir o enquadramento também para ver se está dentro da tela. Beleza, então isso daqui é o que a gente quer provar se é tautologia ou não. Então a gente chama, normalmente eu chamo isso de um H, né? Porque no nosso livro-texto ele chama da mesma forma. Podia ser qualquer outra letra, uma letra que não fosse do nosso alfabeto, né? Então, H maiúsculo não é uma letra do nosso alfabeto, então ela pode ser, né, utilizada aqui. Então, como que a gente faz para utilizar o tablô semântico para provar que isso é tautologia ou não? Essa parte todo mundo acertou. Então, a gente pega e nega o H, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar esse cara e fazer uma negação dele todo. Então, vai ser não, abre e fecha parêntese, e dentro dele toda a fórmula que era o nosso H. Então, P de A, se então, para todo x, P de x. Fecha parêntese. Então, eu vou montar o tablô disso daqui. Eu quero provar se isso é uma tautologia. Para isso, eu vou montar o tablô da negação. É sempre assim. Porque esse método, na verdade, ele é um método de prova por absurdo. Eu estou tentando, ao negar, chegar numa contradição. Quando eu nego algo e chego numa contradição, eu estou chegando que a negação daquilo é falso. A negação daquilo é sempre falso. Então significaria que a afirmação, o H, é sempre verdadeiro, uma tautologia. Então esse é o caminho que a gente pega. Por isso que quando a gente não consegue achar uma contradição aqui, a gente não tem o que provar. Porque assim, eu neguei e não cheguei numa contradição. O que isso significa? Não sei. Pode ter verdade ali dentro também, mas pode não ter. Eu só não consegui provar. Tá? Então, é isso que a gente faz. Aí a gente começa a aplicar as nossas regras. Tá? Como que é o nosso raciocínio? Tá? Nesse raciocínio que os erros começaram a aparecer, alguns deles. Então, eu tenho que olhar para a minha fórmula, para a fórmula que eu vou aplicar, e ver o que ela é, do mais aberto para o mais fechado. Então, ela é uma negação de alguma coisa, porque eu acabei de negar.
Mas ela é uma negação do quê? Ela é a negação de um se então. Aqui que entra aquela ideia de subfórmula. Qual é a subfórmula dessa fórmula? Tá? Da negação disso tudo, a subfórmula seguinte é só a fórmula, sem a negação. Qual é a subfórmula dessa? Daqui A vai ser P de A e o para todo P de X, sem o se então. Então, esse cara aqui, ele é uma negação de um se então. Aí eu vejo aqui nas minhas regrinhas, se eu tenho uma regra que é aplicada em negação de se então. Então, ó, negação de se então. Com isso, eu sei, é esta fórmula que tem que ser aplicada. Não tem margem para escolha. E isso é uma vantagem para a gente, porque isso que a gente está fazendo, esse método, é um passo em direção do que a gente quer no final, que é um programa que resolve isso para a gente. Um programa que faça isso para a gente. E se a gente tiver que falar para o programa, escolhe alguma dessas aí, o programa não sabe escolher. O programa é péssimo. A gente tem que falar, quando for assim, escolhe, pega esse. E nesse caso, ó, quando a nossa fórmula for uma negação de um se então, aplique a regra 8, que é a negação de um se então, que é o nosso caso. Então a gente vai pegar o não H e aplicar a regra 8. Aí aqui na regra 8 ele está falando o que ele produz. Tá? Então se eu tenho a negação de um se A então B, nesse caso hipotético, aqui ó, isso daqui é equivalente ao que eu chamei de A, e tudo isso é equivalente ao que eu chamei de B. Tá? Algumas pessoas, aí eu imagino que foi assim, uma confusão simples, erraram nisso daqui. Tá? Porque qual é o resultado disso? É A e não B. Então A seria P de A. E na outra linha, que é na linha de baixo, seria não B. Então é negação do B. Para todo X, P de X. Algumas pessoas se confundiram e botaram não P de A e para todo P de X. Eu acho que foi simplesmente uma confusão, a pessoa viu e na hora de escrever se enrolou. Não foi porque entendeu errado. Foi só uma confusão, mas né, prestem atenção porque esse detalhe é importante. Tá? Um erro aqui invalida a nossa conclusão. Tá? Então, chegamos a P de A e não para todo X, P de X. Aí aqui, o que eu tenho que fazer? Eu vou aplicar a regra, por exemplo, P de A já é um literal. Tá? Então, eu não tenho mais nada que eu possa fazer com ele. Tá? Então, ele já está no máximo do desenvolvimento dele. No 2, eu tenho não para todo X, P de X. Então, aqui ainda dá para eu desenvolver. O que eu vou fazer com esse cara? Eu vou ver qual é a regra daqui que se aplica melhor a essa fórmula. Essa fórmula é uma negação de um para todo. Então, eu vou ver aqui se eu tenho uma negação de um para todo. Ó. Negação de para todo. Então, eu vou aplicar aqui para produzir a linha 3. Eu vou pegar a linha 2 e aplicar a regra 10. Que aí ela vai ser o quê? Ó? A negação vai para dentro e o para todo vira existe. Então, ó, existe X, não P de X. Beleza? Até agora tá certo. Aí agora o que eu tenho? Eu tenho o existe de alguma coisa. Então existe de alguma coisa. Que aí ele vem aqui, ó. Na linha 4 eu vou pegar, aplicar na linha 3 a regra 12. Aí eu vou falar para vocês, muitas pessoas erraram na aplicação da regra 12 e da regra 13. Cometeram alguns erros diferentes. Aqui eu vou falar do primeiro tipo de erro que cometeram. A regra 12 e a regra 13, ela está falando o quê? Que eu vou pegar uma fórmula que for desse tipo, existe X de alguma coisa, de um A, que é todo o restante da fórmula, e vou substituir essa fórmula por um A de T, onde esse T é um termo novo, um termo fixo, um termo específico. Então, eu tenho que substituir essa variável, que era X, por um termo, uma outra coisa, que não é uma variável, que é um termo fixo. E nesse caso, da regra 12, esse termo fixo tem que ser novo. No caso da regra 13, pode ser um termo fixo qualquer, não precisa ser novo, pode ser inclusive existente.
Então, no caso da regra 12, eu vou ter que substituir isso por um não P de alguma coisa. Se fosse a regra 13, poderia ser de um termo qualquer. Então eu poderia substituir inclusive por P de A, porque A já aconteceu aqui. Só que como é regra 12, tem que ser novo. Então não pode ser A, porque o A já existe. Então tem que ser um termo novo, então tem que ser um B, por exemplo. Aí vem a questão. Não dá mais para eu desenvolver isso daqui, ó, porque esse cara já foi desenvolvido, esse já foi desenvolvido. Esse é um literal e esse também é um literal. Só que P de A e não P de B não são literais complementares. Então significa que eu não consegui fechar esse ramo e eu não tenho mais nada que eu consiga fazer. Então esse cara está aberto. Se ele está aberto, eu não consegui provar que é uma tautologia. Tá? Então, o que a gente tem que prestar atenção aqui? Na hora de aplicar as regras 12 e 13, eu tenho que, primeiro, substituir a variável que ela está sendo aplicada, que é x, nesse caso, por um outro termo, e, no caso da regra 12, esse outro termo tem que ser novo. E no caso da regra 13, aí pode ser qualquer um. Aí eu vou escolher o termo que for mais vantajoso para mim, o que me aproximar de eu fechar, ou o que eu conseguir fechar. O ideal é, né, que eu consiga aplicar a regra 13, certo? Aí aconteceram, sim, algumas pessoas, na tentativa de aplicar a regra 13, falaram assim, chegaram aqui na linha 2 e falaram, ah, tá bom, então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha linha 3 aplicando a linha 2 e a regra 13. Porque eu tenho um para todo aqui. Então eu vou aplicar a regra 13 nesse para todo, vai sobrar um não P de A que eu fecho com um P de A, porque aí eu substituo o termo por um T qualquer. Eu posso fazer isso? Não, não posso. Por que eu não posso? Porque essa fórmula aqui, ela não é um para todo de A. Ela é a negação de um para todo de A. Então, aqui eu tenho que aplicar a regra 10 e não a regra 13. Tá? É assim que eu vou fazer. Ah, mas professor, tá lá dentro, é equivalente. Mas a sequência de aplicação vai gerar resultados inválidos se a gente não seguir essa ordem direitinho. Não vai ser exatamente equivalente. Então, sim, algumas pessoas tomaram esse caminho aqui, tá? De aplicar a regra, não na fórmula toda, mas num pedacinho da fórmula, para gerar isso daqui, só que isso está errado. Tá? Isso não pode ser feito. Beleza? Entenderam? Alguém fala aí comigo para eu saber. Tô perdido. Beleza? Eu falei para não falar pelo chat. Tem que falar pelo áudio, senão tem que mudar 200 telas para chegar e enxergar. Vocês estão com vergonha de falar? O áudio não tá gravando, não, gente. Porque eu tenho que ver a outra tela, senão eu me perco. Tem que ver a tela da transmissão. Não tem equipe de apoio, não tem contra-regra, não tem equipe da técnica, não tem nada. Então vamos para um caso um pouco mais complicado. C. O C, eu já vou escrever aqui o H, é igual a para todo X não para todo Y que de X, Y, fechou mais um aqui. Se então não para todo Y que de Y, Y e fecha.
Beleza? É isso que a gente tem que provar. Ótimo. Então tá. O que a gente faz? Primeira coisa, não H. Certo? Então vai ser, ó, negação disso tudo. Do para todo x, para todo y, que de x, y, se então negação de para todo y, que de y, y. Fechou, fechou. Beleza. Então agora o que eu tenho que ver? Esse cara é a negação do quê? Eu tenho que entender, vendo mais ou menos como a gente fazia lá para ver as subfórmulas. Então é a negação de, ó, esse parêntese, ele abre aqui, não é? Então vamos ver, ó, aí esse abre, fecha, abre, aí ó, esse abre, fecha, esse abre, fecha. Então esse que abriu aqui, fechou aqui. Aí tem o se então. Então, ó, aqui tudo eu posso chamar que é um, isso tudo é um A. Se então, aí esse parêntese abre aqui, ó, aí abre um, fecha, abre, fecha, e ele fecha ali. Ah, tá, faltou eu colocar... Opa, tô jogando muito para cima ali, ó. Faltou eu fechar um outro parêntese, que é esse parêntese que eu abri de lá. Então, aí esse daqui seria o B. Beleza? Então, esse não H, ele é uma negação de um se então. Então, eu já sei. Como que eu vou começar? Primeira regra que eu vou aplicar, negação de se então. Regra 8. Então, eu vou aplicar, ó, não H e regra 8. Então, vai ficar, ó, não H e regra 8, o A e não B. Então, A é para todo x, não para todo y, que de x, y, e não B. Então, ó, negação disso daqui, ó, da negação de para todo y, que de y, y. Tá, fechou, fechou e fechou. Tá? Então, é o... Opa! Não H e regra 8. Certo? Foi isso que nós fizemos aqui. E agora, o que a gente pode fazer? A gente pode tanto aplicar aqui nesse para todo, quanto aplicar nesse daqui. Porque nós temos duas linhas. A gente vai escolher qual das duas linhas a gente vai trabalhar. Tá? Nesse daqui a gente pode aplicar a regra, ó, para todo, a regra 13. Ou nessa daqui a gente pode aplicar, ó, uma dupla negação, que é a regra 5. Tá? Então eu tenho essa dupla negação. Ele é primeiro uma dupla negação, depois um para todo. Teve gente que aplicou, nesse caso, a regra 10. Porque, ó, é um não de um para todo. Não, mas antes de ser um não de um para todo, ele é uma dupla negação. Então, para aplicar na linha 2, tem que ser a regra 5. Tá? Então, vamos fazer... Vamos fazer primeiro na linha 1. Tá? Então, vamos chegar lá. Vamos aplicar aqui, ó, na linha 1, com um para todo, é a regra 13. Regra 13. Então, eu vou substituir o x por um termo qualquer. Então, vai sobrar não para todo y, que... Aí o x vira um termo. Então, vou chamar um A, porque pode ser qualquer um, e o A não aconteceu ainda. Y. Beleza? E... Agora, o que eu posso
fazer aqui, ó, eu tenho um não de um para todo. Ó, não de um para todo, eu posso aplicar a regra 10. Então, vou pegar a linha 3 e regra 10. Não para todo vira existe y, não que de a, y. Certo? Aí agora, aqui, eu tenho um existe que é a regra 12. Então, posso fazer assim, ó. Vou aplicar na linha 4, regra 12. Aí aqui, eu tenho que criar um termo novo, então não posso botar a. Então ele vai ser, ó, não que de a, no lugar de y, que é a variável do quantificador que está assumindo, não pode ser a, porque o a já existe, e tem que ser um termo novo. Algumas pessoas erraram aqui e botaram a, não pode. Então ele tem que ser um outro termo, um b, por exemplo. Beleza. Então, coloquei. Então, ó, só para marcar, para eu lembrar qual que eu utilizei, ó. Esse daqui eu já utilizei, esse eu já utilizei, esse eu já utilizei. Então falta a linha 2, que eu ainda não usei. Então eu vou usar a linha 2 com qual regra? É uma dupla negação, que é a regra 5. Regra 5. Então, aí some a dupla negação, vai sobrar um para todo y q de y. Beleza, agora eu tenho para todo, regra 13. Então, vou pegar a linha 6 e regra 13. Então, eu vou poder colocar um t qualquer. Então, vou colocar... não tem aqui. É um q de... Então, eu vou substituir o i por um termo qualquer. Eu posso escolher, pode ser a, pode ser b ou pode ser qualquer outro. Se eu escolher a, vai ficar q de a. Aí eu fechei? Não, eu não fechei, porque os dois literais não são complementares, porque esse daqui é q de a e esse é não q de ab. Então, nesse caso, o meu tablô também ficou aberto. Algumas pessoas cometeram um erro aqui. Sim, alguns erros diferentes que chegavam no mesmo ponto, tá? Algumas pessoas, quando foram aplicar a regra 13 aqui no final, substituíram esse cara aqui, né, por exemplo, Q de AB. Não pode, porque eu tenho que substituir o meu Y por um termo. Eu não posso substituir o Y aqui por A e aqui por B. É a mesma variável, é o mesmo Y. Então tem que falar, essa variável agora recebe este termo. Ela não pode agora receber dois termos diferentes, né? O A e o B. Então, aqui não pode fazer isso. Algumas pessoas cometeram esse erro. Outras pessoas fizeram, que é uma extensão daquele erro que eu falei na questão passada, no item B, que era o seguinte, na hora de substituir aqui, onde é que foi? Aqui em cima, ó, na hora de aplicar esse para todo, na hora de aplicar a regra 13 na linha 1, eles não substituíram o x por um termo. Eles fizeram o quê? Eles substituíram o x por um não, aqui, né, para todo y, Q de y. Eles falaram assim, eu substituí esse x por um y. Só que eu não posso substituir a variável por uma outra variável. Tem que ser por um termo. Porque aí fazendo isso, quando ele chegava aqui embaixo, ele tinha não o não para todo Q, que ele substituía por um A, e aqui ele tinha um para todo Y de um Q, que ele substituía por A também, e os dois ficavam iguais e fechava. Só que não pode. Tá? Esse daqui também não podia fazer. Eu tenho que substituir a minha variável por um termo constante. Porque sou eu falando que, neste momento, a minha variável x vale A. E pronto, pouco importa qual é o valor de A, ela vai valer um A. Igual nós fazíamos lá na interpretação. Lembra que quando a gente fazia interpretação estendida do um para todo, a gente falava, para todo x
para todo D pertencente ao conjunto, né, na hora que a gente avaliava o valor de um X ou de um Y, de qualquer variável, a gente atribuía um D, um C, um valor fixo dentro do nosso conjunto, do conjunto universo de interpretação. Aqui é a mesma coisa que eu estou fazendo. Quando eu estou aplicando a regra 13, eu estou fazendo o mesmo que a gente estava fazendo lá na interpretação. Que é falar que esse cara, no momento da interpretação, vai ser hipoteticamente um elemento tal do meu conjunto. Que aqui eu falei que esse elemento é o A. Né? Se eu falar que esse elemento é uma variável, aí não faz sentido, porque ele continua não sendo instanciado, né? não sendo interpretado. Eu tenho que interpretar. Então, esse cara aqui está fazendo essa interpretação e eu tenho que colocar o meu termo. Beleza? E outra coisa que algumas pessoas fizeram e que, assim, não pode, eu não posso fechar um tablô dessa forma quando eu chego num tablô, numa fórmula como essa e também numa fórmula como essa, as pessoas falavam, eu tenho alguma coisa e a negação daquela coisa, então tá fechado. Não. Pode ser que mais adiante isso feche, mas eu não posso falar que foi fechado enquanto tem variável aberta aqui. Eu só posso confirmar que isso foi fechado depois que todo mundo tiver instanciado. Por isso que lá quando eu defini quando o tablô é fechado, é quando existe dois literais. Um literal negativo e um literal positivo. Isso daqui não é literal. Isso daqui não é literal, porque ainda tem variável aberta nele. Então, outra questão, que foi outro erro que cometeram lá. Beleza? Alguma dúvida aqui? Sim, eu tenho que continuar, exatamente. Alguns eu falei isso que sim. Eu sei que é tentador, mas o método só garante que o tablô está fechado se você chegou em todos os ramos. Em todos os ramos do tablô, esses tablôs aqui geraram um ramo só, mas tudo bem, tá? Em todos os ramos do tablô, você chegou em tablôs fechados, que significa ter um literal positivo e um literal negativo no mesmo ramo. Então, isso daqui não é literal, esse não é literal, então ainda não vale. Quando eu substituir isso por Q de A, se eu conseguir substituir isso por não Q de A também, aí sim eu tenho dois literais. Isso é um literal e isso é um literal. Eles não são idênticos, só que um positivo e um negativo, porque um é A e outro é B. Nesses daqui eles seriam, mas não são literais, então ainda falta substituir mais alguma coisa. Tá? Então, é isso aí. O que mais que eu posso fazer? Deixa eu ver o outro exercício aqui. Qual é? Tá, eu acho que a letra D fica legal para utilizar. Tanto a letra D quanto a letra F ficam parecidas, eu acho. Mas eu acho que a letra D é um bom exemplo porque ela bifurca. Tá, então vamos para a letra D. Então vamos fazer. Ele existe X, P de X, então Q de X, se então existe X, P de X, se então existe X, Q de X. Foi isso? Então esse era é a fórmula que a gente quer identificar se é tautologia ou não. Aí vamos lá. Primeira coisa, não H, vai ser negação do que? Disso tudo aqui. Existe X, P de X, Q de X. Fechou. Se então existe X, P de X, se então
existe x, q de x. Fechou, fechou e fechou lá de fora. Beleza. Então agora a gente vai ver. A gente tem uma negação do que aqui. Então, ó, esse existe, ó, eu tenho um existe, aí um abre parêntese que fecha aqui. Então, ó, isso daqui é uma coisa que eu posso chamar de A. Aí, ó, se então, aí eu tenho um parêntese, aí eu tenho um existe, que tem, ó, esse existe vem daqui aqui. Um outro se então. Esse existe vem daqui aqui. Aí, ó, esse parêntese que está abrindo aqui, está fechando aqui. E esse parêntese é o que está aberto lá. Então, eu tenho aqui, ó, uma negação de um se então. Então, ó, negação de um se A, então B. Então, se é isso que eu tenho, a regra que eu vou aplicar, invariavelmente, é negação de um se então. Ó, regra 8. Então, é não H e regra 8. Que vai ser o A. Então, vai ser, ó, existe x, p de x, se então q de x. E na 2 é a negação do B. Então, é negação de existe x, p de x, se então existe x, q de x. Fechou? Tá, esse daqui. Então, é não H, regra 8. Beleza. O que mais que eu vou fazer aqui? Ó, aqui eu tenho uma negação de um se então, que eu vou desenvolver mais um pouco. E aqui eu tenho um existe. Tá? Eu posso já aplicar o existe aqui, que aí eu vou gerar um termo novo e eu vou definir qual é esse primeiro termo aqui. Como não existe nenhum termo definido, vai ser uma vantagem para mim. Então, 1 e regra 12. Então, vamos ter linha 3, que vai ser, ó, P de A, então, Q de A. Beleza? Já defini, tenho P de A e Q de A. Agora vamos ver para onde a gente consegue seguir com isso daqui. Agora vamos ver esse cara aqui, ó. Tem uma negação de um se então. Negação de um se então é regra 8 de novo. Então, ó, 2 e regra 8. Então vai ficar, ó, 2 e regra 8, A, né, que o A é existe x, p de x. E na outra linha, de 2 e regra 8 também, vai ser o não B, que aí é a negação do existe x do q de x. Beleza? Aí aqui, ó, nesse carinha aqui, no 5, é a negação de o existe, eu posso virar um para todo, né? Então, 5 e a regra 11. Então, não existe, vira um para todo x, não q de x. Então, deixa eu marcar só o que a gente já utilizou. Ó, esse aqui a gente já utilizou, né? O 1 a gente já utilizou, o 2 a gente já utilizou, e o 5 a gente já utilizou. Tá? Então, ó, o 3, o 4 e o 6 a gente ainda não utilizou. Certo? Então, ó, olha o que nós temos aqui, ó. Nós temos se P de A, então Q de A. Temos um existe P de X e um para todo Q de X. Então, a gente pode tentar fazer, ó, o P de A com esses P de A aqui virar um complementar do outro para fechar, e esses dois Qs aqui para fechar. Tá? Só que para isso a gente tem que separar esse cara primeiro, né? Então, a gente vai aplicar aqui, ó, nesse cara, a regra 3. Estão vendo? Ai, eu não tô com a tela de vocês aberta para ver isso.
regra 3. Isso. Então, eu vou aplicar aqui para dividir, eu vou aplicar linha 3 e regra 3. Então, vou gerar a linha 7, que vai ser não há, então é não do primeiro, então é não P de A, e B, que é Q de A. Então eu gerei 2 ramos no meu tablô. Então eu tenho que fechar os 2 lados para eu conseguir considerar esse tablô como fechado. Ó, o lado direito, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho um Q de A e tenho um para todo X não Q de X. Vai ser fácil eu resolver isso aqui. Eu posso fazer aqui, ó. No 8, na linha 8, eu posso aplicar aqui só do lado direito, linha 6 e regra 13. Certo? Porque é um para todo. Então eu posso substituir por um termo qualquer. Aí eu vou querer substituir por A. Eu vou ter não Q de A. Aqui, ó. Q de A, não Q de A. Esse lado está fechado. Beleza? Aí agora eu tenho que tentar fechar o lado esquerdo. Ó, no lado esquerdo eu tenho não P de A e eu tenho existe X, P de X. Beleza. Se eu aplicar do lado esquerdo a regra 4 e a linha 4, desculpa, e a regra 12, eu vou poder substituir o X por um termo, só que vai ter que ser um termo novo. Então ele vai ser um P de B. Aí eu não consigo fechar. Aí esse daqui fica aberto. Alguns alunos fecharam esse tablô dando aquela roubada de não perceber que ao aplicar a regra 12, o termo tem que ser novo. Mas tem que ser. Então, o jeito correto é assim. E o tablô vai ficar aberto. Porque tem um lado fechado, mas tem um lado aberto. Então, o tablô só está fechado se todos os ramos estiverem fechados. Beleza? Algumas pessoas também, eu não lembro exatamente como que as pessoas fizeram, tá? Mas eu não lembro se foi nesse exemplo ou se foi no outro. Que quando ela aplicou, por exemplo, aqui, ó, a regra 8 no não H, ele, sei lá, pegou um lado, escreveu aqui, aí desenvolveu tudo, aí depois escreveu o outro lado para começar a desenvolver. Não, quando eu aplico a regra, ele gera o resultado todo da regra. Mas como ele fez depois, né, ele separou, parecia que um termo ainda não tinha acontecido. Eu acho que foi em qual? Foi num desses aí que no que ele gerava, num lado já tinha um termo, aí ele falava, o termo não existe mais, não existe ainda, então eu posso aplicar. Só que ele tem que gerar os 2 resultados na mesma linha, né, assim, em seguida, né? Então, esses 2 aqui, esses 2 gerados, e assim por diante. Beleza? Entendido como é que funciona esse método? Alguma duvidazinha? Deixa eu ver o chat aí. Vocês estão chatão. Estão só no chat. Teve um aí que se recusou tendo cometido essa façanha. Mas tudo bem. Se aprenderam, sim, todo mundo que cometeu esses errinhos aqui que eu mostrei, se aprendeu e é o objetivo. O objetivo nosso é aprender. Cometeu o erro, mas aprendeu, é a vida. É assim que a gente faz. O problema é quem comete o erro e não aprende. Né? Beleza? Então, ó, vou tentar
voltar com a minha cara feia e agora suada aqui para vocês, porque tá um calor do alegre. Deixa eu tentar voltar aqui. Devo sacudir um pouquinho, mas se segurem aí, hein? Um momento. Vou ter que voltar aqui. Volta pra cá. Eita, volta pra cá, volta pra cá. Volta aqui. Voltei. Com a minha cara linda. Então, quem quiser aproveitar, sim, porque eu vi que alguns de vocês tentaram resolver mais do que a quantidade de exercícios que eu tinha pedido, o que não é problema nenhum. Mas eu peço que, sim, para quem cometeu alguns desses erros, tenta voltar lá ou fazer de novo o mesmo exercício que você errou, sabendo, né, desses erros para tentar acertar, ou então tentar pegar algum dos exercícios que você não fez para fazer, para ver se você lembra de não cometer esses errinhos, só para continuar praticando, tá, esse método. Beleza? E eu queria também, além desses exercícios, né, de fazer essa correção com vocês, eu gostaria de dar uma passadinha rápida sobre o método novo que eu estou mostrando para vocês, que é a resolução. Tá? A resolução seria como se fosse um avanço desse método de Tableau. Tá? Porque o método de Tableau, ele é bom, ele funciona, ele tem um certo nível de automatização, ele consegue ficar automático até certo ponto. O fato dele ter várias ramificações e da gente ter que conferir se todos os ramos estão fechados, isso dificulta a gente gerar um programa que faça isso pra gente, tá? Então o que a gente tem que... O que existe? Existe um outro método que seria uma evolução do método Tableau, que é o método da resolução, tá? Que ele utiliza aquela forma clausal, que foi o que eu mostrei para vocês no vídeo sobre resolução na lógica proposicional, tá? Ele utiliza um método parecido com o do Tableau, só que utilizando forma clausal. Aí depois eu liberei para vocês 2 outros conteúdos que são, assim, partes de como a gente pegar uma fórmula escrita desse jeito que a gente estava fazendo agora nos exercícios e transformar a fórmula para a forma clausal, tá? Que aí a gente primeiro precisaria botar na forma prenex, tá? Que era o primeiro vídeo que eu coloquei, que era jogar todos os quantificadores para o início da fórmula. Só que a gente não pode fazer isso de qualquer jeito. Não pode simplesmente pegar e jogar todo mundo para o início da fórmula aleatoriamente, porque a gente vai mudar o significado daquela fórmula. E a gente não pode. A gente tem que jogar todos os quantificadores para o início da fórmula, mantendo o mesmo significado, tá? E essa forma prenex mostra como que a gente pode fazer isso. Pega os termos, vê as regras que eu posso colocar, em que caso é equivalente e que não é, né? E joga para frente da fórmula. E depois tem a escolemização. A escolemização é para arrancar os quantificadores existenciais, porque não basta que todos os quantificadores estejam no início da fórmula. Além disso, esses quantificadores têm que ser só para todo, não pode ter nenhum existe. Então, a gente pega a fórmula, primeiro joga todos os quantificadores para o início da fórmula, depois arranca todos os existes. Aí vão sobrar só os para todos. Aí sim, a nossa fórmula está pronta para ser colocada na forma clausal. Tá? Aí ela está prontinha. Tá? Que foi o que a gente viu até agora. Tem mais algumas coisinhas para a gente ver a seguir, que é o algoritmo de unificação,
e a resolução da lógica de predicados. Porque na lógica proposicional, né, foi o primeiro vídeo dessa sequência de resolução, a gente consegue fazer isso porque não tem variável, então é mais simples. Na lógica de predicados, por ter variáveis, existem alguns complicadores a mais, que, por exemplo, os quantificadores, que a gente tem que jogar tudo para frente, acabar com os existenciais e unificar, para eu saber assim, quando essa variável x, ela pode ser a mesma coisa desse a, que era justamente o problema que a gente estava tendo agora nos exercícios. Alguns deles não fecharam porque um era Q de A a A e o outro era não Q de A a B. Eles não eram a mesma coisa. Esse problema também existe na resolução, só que existe um algoritmo, uma forma passo a passo da gente resolver isso, tá? Que são os próximos vídeos que eu vou liberar para vocês, tá? Algoritmos de unificação e resolução na lógica de predicados, tá? Com isso, sim, com esses dois vídeos, né, o algoritmo de unificação e resolução na lógica de predicados, a gente fecha o assunto resolução. Aí a gente vai poder seguir para programação em lógica, porque a resolução é o que é usado para fazer a programação em lógica, porque a resolução ela é toda automatizada, ela tem todo o algoritmo, você pega isso, depois faz aquilo, então dá para escrever um programa que faça isso, que é o Prolog, tá? Programação em lógica. Que aí a gente vai ver, aí eu vou passar um trabalhozinho prático para vocês. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente está se encaminhando para o finalzinho do semestre. Parece que não, teve um monte de quebra, um monte de pausa de final de ano, teve carnaval. Isso acabou com o ritmo da disciplina, eu sei, eu imagino que vocês também devem ter sentido. Também não foi tão legal para mim, mas era o que a gente tinha em mãos, era o que a gente tinha para fazer, né? Então, eu vou, né, a gente vai fechar esse assunto de resolução, vamos entrar no de Prolog, vou passar para vocês o Prolog e passar uma atividadezinha prática, pequena, nada muito elaborada, para vocês entenderem, se habituarem e se familiarizarem um pouquinho com o Prolog, tá? Porque dependendo lá na frente, dependendo de onde vocês forem se especializar na computação, Prolog pode ser útil. Prolog é muito utilizado em inteligência artificial, por exemplo, porque existem alguns problemas de inteligência artificial que são modelados utilizando lógica. Aí o Prolog fica ótimo para resolver esses problemas. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Misericórdia, por quê? Qual é o medo? Medo de inteligência artificial? Trabalho? Não, mas é trabalho. Quando você está trabalhando com algo que você gosta, você se diverte. Eu espero que seja esse o caso de vocês. Tá? Eu me divirto. Meu objetivo é que não tenha prova. Que a avaliação seja esse trabalhinho que já reclamaram aí. Mas se quiserem que eu troque o trabalhinho por uma prova, aí sim, aí eu dou uma pesada na mão e faço uma provinha para todo mundo se arrepender. Não? Eu também achei. Então agora a reclamação do trabalho até sumiu do chat. Nem vejo mais a reclamação. Mas sim, a minha ideia é que vocês, sim, entendam, sim, Prolog, por mais que seja útil, seja interessante, seja curioso, é uma forma bem diferente de programação se comparado com as outras programações mais comuns, C Sharp, Python, essas programações todas. Então é interessante até para vocês conhecerem essa forma de escrever programa. Porque, afinal de contas, vocês vão ser profissionais de ciência da computação. Se tem alguém no mercado de trabalho que tem que entender
das diferentes formas de se criar um programa é um profissional de ciência da computação. Então, vocês têm que, no mínimo, conhecer. Tem que ser o fodão, sabe tudo. Não, nem todo mundo precisa ser. Um ou outro vai ser especialista nisso. Mas é importante vocês saberem para quando, sei lá, vocês estiverem numa empresa, ou vocês forem donos de uma empresa e vier um cliente ou o chefe de vocês falarem: ah, tem esse problema aqui, putz, como que dava para resolver? Aí você, ah, eu lembro que tinha um tal de Prolog que talvez seja bom. Ah, então dá uma olhada lá e vê se resolve. Aí você, beleza, vai lá, pesquisa, né, estuda para ver. Ah, tem, sim, resolve. O problema é que quando a gente não sabe que existe, até a gente descobrir que existe, sim, é tudo mais difícil. Então, para vocês se ambientarem, entenderem como é que funciona, saber o que ele é capaz de fazer ou não, já é uma ajuda. Tem uma pergunta aqui: se está confirmado que eu vou ofertar a disciplina de forense no período que vem? Sim, confirmado, assim, batido o martelo, ainda não. Porque a UF está mais bagunçada do que o normal. Com esse negócio de volta presencial, não volta presencial, com distanciamento, sem distanciamento, vão publicar uma resolução que ainda não publicaram. A gente tinha que liberar a oferta até sexta-feira, a resolução não vai sair até sexta-feira para a gente saber como que a gente vai ofertar, qual que a gente vai ofertar. Então, sim, ainda está meio indefinido, mas o parcialmente definido até agora é que sim, eu vou ofertar essa disciplina de computação forense para o semestre que vem. Mas como a gente não sabe se vai ser presencial, se vai ser presencial com distanciamento, presencial sem distanciamento, aí as coisas ainda podem mudar, dependendo da loucura que ficar. Mas se as mudanças não forem muito grandes, sim, vai ter a disciplina. Mas eu não apostaria 100% não. Bota aí uns 85, 90%. Tá? Mas sim, tá uma probabilidade alta. Mas não é certeza. Pode dar um bizu aí. Não, tá confuso para todo mundo. Tá, sim, a UF está batendo cabeça. Tá? E, tipo, vocês ficam, sim, muito reféns dessas decisões. E nesse caso, nós professores estamos igualmente reféns dessas decisões. Não tem ninguém que chega e fala assim, ó, vai ser assim, pronto e vai. E a gente fica vendido nessa história. A gente tá esperando para saber como que a gente vai dar aula. Porque, sim, imagina, eu vou dar uma disciplina dessa de computação forense, vamos supor. Se for com distanciamento, vai caber, sei lá, 10 pessoas na sala. Se for sem distanciamento, cabe 30. Aí eu preciso saber isso para eu ofertar a disciplina. Eu vou ofertar a disciplina com 10 vagas ou com 30 vagas? Né? Aí, por exemplo, tem um curso que precisa de programação para 40 alunos. O departamento precisa saber se vai separar 4 professores, cada um para dar aula para 10, ou um professor para dar aula para 40. Aí, dependendo se vai precisar de 4 professores, professor aqui, ele vai dar programação, então ele não vai dar uma outra disciplina que ele daria, se ele não tivesse que dar essa. Então, sim, é um efeito em cascata que complica a vida de todo mundo. Enquanto eles não definirem isso, a gente não consegue bater martelo em nada. Ah, a confirmação uma semana antes do começo da aula, eu também espero, mas não duvidem da capacidade da UFES de se enrolar. Tá? Não duvidem. Tudo é possível. Tá? Não subestimem a UFES. Nesse ponto, a UFES é uma beleza. Não, mas se você vier para Alegre, mesmo que não tenha aula presencial, você vai curtir o clima adorável e fantástico de Alegre. Assim, cara, você pega um bronzeado em 5 minutos. Então, assim, não sei porquê. O pessoal sai daqui pra ir pra praia, passar calor na beira da praia, ao invés de ficar aqui passando calor em Alegre. Cara, bem melhor. Economiza no combustível. Já viram o preço? Tá difícil.
Eu tava aqui, não sei se dava pra ver na câmera. Aí, ó, meu cabelo tá molhado aqui, ó. Tô derretendo aqui dentro do meu cafofo. Beleza, galera. Então, ó, se não tiverem dúvidas, é isso daí, por enquanto. Eu vou passar para vocês esses vídeos de resolução que vai ser para a aula de amanhã, tá? Esses vídeos de resolução são para a aula de amanhã. Aí na semana que vem eu já começo a amarrar essa questão de resolução com Prolog, tá? Que aí a gente se aproxima do Prolog, aí eu vou dar uma aulinha de Prolog, de como baixar o programa, como instalar, como que usa, um tutorialzinho rápido que eu roubei de um outro professor na internet. E aí eu passo uma atividadezinha para vocês fazerem, para vocês irem brincar. E eu fico dando apoio, dando ajuda. Vai ser em grupo, tá? E aí vocês brincarem para ver se funciona. Beleza? Eu acho que por enquanto é isso que eu tenho para falar para vocês. Então, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, a aula está encerrada e eu vou sair daqui para tentar parar de suar. Beleza, povo? Boa tarde a vocês. Valeu.